caso. Rescaldo significa que já estamos naquela fase em que já cimentamos o que pensamos sobre o que aconteceu e vão estar presentes um dos personagens, uma das personalidades que eu considero das mais liberais deste país, o professor Apelino Maltês, um pensador político, um experimentador, além de pensador político também, e com uma tradição de livre pensamento que nós aqui respeitamos significativamente. Já não com tanta tradição de livre pensamento, isto é uma piada para o Carlos Franco, assim, no caso, estará aqui enquanto membro do Partido Comunista Português, mas enquanto, obviamente, cidadão que defende ativamente os direitos dos trabalhadores e os princípios da liberdade dos trabalhadores na sua vida profissional, social e cultural, coisa que infelizmente em Portugal poucas pessoas se preocupam. E para terminar, um cidadão que se chama Daniel Adrião, um otimista sereno e ativo e militante, sempre na busca de mudar o seu partido, a partir das primárias e a partir do desenvolvimento que essas primárias dariam, quando elas acontecerem. E, portanto, o rescaldo das eleições tem muitas coisas para pegar. Talvez a mais importante seja se é verdade ou mentira se houve mais abstenção. Há aqui uma discussão, porque uma coisa são os percentais, outra coisa são os votos, e se é verdade ou mentira que houve uma vitória da esquerda ou se de facto, se é verdade ou mentira que houve uma derrota da direita. Tudo isso vale a pena pegar. A questão da derrota ou da crise do regime também não deixa de ser interessante pegar neste rescaldo, e vou, portanto, passar a palavra para o professor Apelino Maltês. Muito obrigado pela sua presença aqui connosco. Muito obrigado, sou um dos meus estimados colegas. Aqui um número quase redondo, é 70% de abstenção. Depois há muita literatura justificadora dos 70%, mas a democracia é um jogo, tem regras. Os cidadãos são aqueles que estão na lei como cidadãos, disfarçam, não disfarçam, o que temos é 70% de abstenção. E isto não tem sido refletido. E não é refletido por uma simples razão, porque ainda está em vigor um decreto do Oliveira Salazar de 1933 que dizia, sem hipocrisias, as abstenções contam como votos a favor. Boa entrada. Eu começo, nem vou falar do decreto de 1911 sobre as primeiras eleições republicanas, que assim era menos hipócrita. Nos sítios, nos distritos onde não aparecer uma lista da oposição, havendo uma só lista, os eleitores até escusam de ir às urnas, estão automaticamente eleitos. Isto é uma longa tradição, cuidado. E a piada que eu usei, não se pode comparar o tempo, é evidente, mas os partidos que receberam votos e que elegeram deputados estão-se bem, já cá estão. E, portanto, o que significa uma declaração de hipocrisia do sistema, porque já estão convencidos, como se dizia nos anos 50, os politólogos franceses, que pode haver uma democracia sem povo. Ponto. Chegamos a este ponto, não é uma democracia contra o povo, é uma democracia sem povo. E eu gosto de pegar num aspecto terrível da nossa história democrática. As últimas eleições do regime republicano, 1925, a soma de todos os votos em todos os partidos foi inferior às eleições presidenciais de 1928, onde o Carmona foi eleito presidente sem opositor, já era uma ditadura. Mas o problema é que a ditadura assentou numa via plebiscitária e veio dizer, e isto é muito eficaz, afinal nós somos muito mais democráticos que a democracia. Ora, nós estamos nesse tempo, mas é bom recordar estes factos para tentarmos perceber o que é um abstencionista. E ninguém está a falar. Os estudos, morreu recentemente um amigo meu e colega, que foi o único que fez uma tese de doutoramento sobre abstenção, quem se abstém, era o Jorge Sá. E nem sequer vamos ler.
O abstencionista não é o abstencionista do começo da democracia. O abstencionista hoje, se calhar, está muito bem informado, se calhar é um eleitor racional que faz este cálculo muito simples, se quiser eu chamo a atenção para a minha leitura, que mas eu estou para aturar isto. Isto mete-me medo. Não, tanto faz. E, portanto, ele toma uma atitude de alguma cobardia. Não está contra, mas tem um dolo eventual. Ok, não serve. Eu não sou chamado para lá e para os derrubar. Nem ponho a colcha à janela, nem tenho que escolher. E, portanto, ele, ao não querer escolher, não tem a atitude do coitado do saloio incivilizado, tem que ser doutrinado para votar, coitado do atrasadinho. Se calhar não. Se calhar o abstencionista é outra coisa. E é essa outra coisa que tem que ser estudada. Eu, se fosse aos partidos com responsabilidade sistémica, gastava uns tostões, podia ser a verba que uma daquelas autarquias do Norte gasta em imagem e consultadoria de comunicação. Portanto, há quem faça esse estudo por esse preço e inventariava o abstencionista real. E não andaria muito longe desta minha intuição relativamente a esta matéria, porque eu nem sequer vou dizer se votei. Nem sequer vou dizer se votei. Se calhar não votei. Porquê? Porque não ameaça Costa ou o outro. O cálculo do eleitor racional foi um cálculo disto, não põe em perigo a continuidade desse sistema. Portanto, não há aqui um radicalismo populista. Os populistas ainda estão piores que o PS, o PSD, o CDS, o PC e a direita. Não existem. Pois não, porque em Portugal, em primeiro lugar, até os pró-fascistas existem. O nosso fascista é um fascista cobarde, quer dizer, gosta de se inscrever nos outros e, portanto, há aqui não é apatia, a palavra exata para definir o abstencionismo chama-se cobardia. Segunda coisa, isto agora falo pelos meus, eu sou pai de imigrantes portugueses na União Europeia, sou avô portugueses na União Europeia, que têm dupla cidadania, e sei em casa uma coisa muito simples, que não custa muito a estudar. O pai das minhas netas é francês, a mãe das minhas netas é a minha filha, e eu vejo como é que o Estado francês trata o francês em Espanha. Manda-lhe cartas, comunica com ele, informa. E eu vejo como é que o Estado português trata do português fora de Portugal na União Europeia. Nada! Tirando a conta da Arcádia. Nada. Nem sequer sabem quantos quilómetros é que ele tem que deslocar-se para votar. Resultado das eleições dos cidadãos portugueses na União Europeia, fora de Portugal, qual é a abstenção? 99%. Ora, isto é uma vergonha, isto é um desleixo, isto é uma incapacidade, isto é uma desistência de cidadania da parte da República Portuguesa face aos portugueses atuais, que são fundamentais, porque são os primeiros europeus, os filhos do Erasmo, que é o caso da minha família, são um desrespeito. E, portanto, eu não vejo ninguém preocupado com isto. Não vejo. Era uma verba para uma banda de música, para fazer um registro de meios dos cidadãos portugueses. Comecemos por estas pequenas coisas, deixemos de grandes teorias sobre a abstenção. Nós, nesta democracia, neste momento, e já disse tudo para começar, não gostamos tratamos mal os cidadãos portugueses. E enquanto o sistema não perceber isto, estejam descansados, vão continuar, vão ter o Ronaldo da Europa, a seguir arranjam o Jesus da Europa, etc. Mas não gosto disto, porque aquilo que é um belo regime, que é o nosso, é ao menos mal de todos quanto estivemos até hoje, sem dúvida, corre um sério risco de ensarelhar e depois, quando está aflito, vai apelar aos sentimentos menos novos,
português também não é dotado só de virtudes, que é o sentimento, repito, a palavra forte da cobardia, do desinteresse, do manipular, do tipo, depois haveremos de falar disso, que vive neste sistema de comunicação política horroroso. E a culpa não é só da partidocracia, a pior culpa é do sistema de comunicação política, da SIC, da TVI, da CMTV, dos jornais que existem, que eles falharam ainda mais. Falharam ainda mais porque têm a opinião de lata de conservas, canonizada, puxa este, puxa aquele, tira o outro, põe este. E as pessoas não conseguem ter acesso àquilo que é a base da democracia, que é a liberdade de opinião, o espírito de combate, o prazer disto. Não, eu até adoro que apareçam os pequenos partidos. Estão a ver, olha, tens 0,3, olha, desgraçado. E estavas tu a dizer, não, nós até temos, não. Quer dizer, depois fazem as leituras com este tipo de hipocrisia. O resultado, não, o regime não vai acabar, não está em crise, estejam descansados, dura mais uns anos. Podem já não dizer nada a ninguém. A quem se interessa e a quem gosta de uma ou outra leitura da democracia, com mais debate, mais informação, e até podem vencer, acredito. Mas vencer em cima de quê? Das cinzas, da cidadania. É uma opção. Obrigado. Carlos Franco, força, a oportunidade. Eu faço uma leitura um bocadinho diferente, embora partilhe muito das opiniões e das análises que aqui o professor fez, mas eu faço uma leitura um pouco diferente da questão da abstenção. A abstenção não foi sempre assim. E o sistema, basicamente, é assim há mais tempo. E porquê que a abstenção não foi sempre assim e agora é assim? Eu penso que deriva muito do facto de as pessoas, no atual sistema, sentirem que o seu voto não serve para nada. E isto é algo que tem sido intensificado, não só em Portugal, como no conjunto da União Europeia, e que se sentiu de forma muito aguda durante os períodos dos chamados processos de ajustamento, das troicas que houve na Grécia, em Portugal, em Espanha e por aí adiante, em que houve uma crescente percepção de que a democracia, há pouco o professor falava, pode haver democracia sem povo. Eu colocaria até a questão de outra maneira. Eu dá-me a impressão é que começa a haver democracia sem haver democracia. Ou seja, começamos a ter a democracia como um conjunto de regras formais que têm que ser obedecidas, e os sistemas, os partidos do sistema, se assim pudermos entender, e aquilo que é os meios que informam a nossa própria democracia, aparentemente cumprem esses preceitos. Continuamos a ter o voto universal, sigiloso, supostamente temos a liberdade de informação, temos a liberdade da associação através de partidos políticos e tudo isso, mas na prática a democracia está esvaziada do seu próprio conteúdo. Porque a democracia não se pode esgotar nesse ato quase publicitário de 4 em 4 anos, meter lá um boletim de voto. Há toda uma vida, que essa sim é que é a verdadeira democracia, que passa, primeiro, por haver consequência dos atos democráticos que são praticados. Ou seja, quando uma população escolhe um determinado projeto político, é suposto que esse projeto político seja levado avante. E é suposto que seja respeitada essa decisão. Por um lado. Por outro lado, é necessário que os próprios mecanismos entre atos eleitorais também sejam os próprios democráticos. Ou seja, que haja o acesso à informação, não só como receptores, mas também como emissores. Hoje em dia, a sociedade é extremamente mediatizada, nenhuma força política, nenhum movimento político pode pensar que vai comunicar com o conjunto da população meramente distribuindo propaganda ou tendo os seus militantes em contacto próximo. Isso é importante, é indispensável, mas já não é suficiente. E, portanto, os mecanismos de comunicação de massas, seja através da internet, seja através da televisão, seja através dos jornais, hoje em dia os jornais praticamente não existem, e os que existem estão extremamente concentrados em 2 ou 3 grupos privados de comunicação social, e, portanto, respondem aos seus acionistas e não à vontade popular, àquilo que seria o desejo democrático das pessoas, e os próprios órgãos de massas, como a televisão, idem aspas. Isso, aliás, repara-se no afunilamento das visões que são transmitidas pelos grandes órgãos de comunicação social, em que basicamente temos uma espécie de ideologia
de um mainstream que basicamente reproduz sempre a mesma coisa. Criámos, por exemplo, a propósito das eleições europeias, uma espécie de ideologia da Europa, em que quem contrapõe aqui, calma, mas europeus somos todos, mas a Europa não significa necessariamente a mesma coisa para cada um de nós, é imediatamente arrumado como um extremista, em que se junta tudo, desde os fascistas à esquerda, aos movimentos islâmicos, e aquilo parece quase tudo um bando de terroristas. E, portanto, esta simplificação do discurso, este afastamento da opinião crítica, do acesso aos meios de comunicação social, isto mata completamente a democracia naquilo que é a sua própria vida, que é a vida democrática. Obviamente, se nós temos isto, não temos povo. Porquê? Porque este esvaziar da comunicação social, somado à inconsequência das escolhas públicas, basta ver o que se passou, por exemplo, com a Grécia. Ou seja, o caso grego foi talvez o caso mais visível de como as eleições e as decisões do povo grego foram violentadas por intervenção externa, ao ponto de os gregos terem que vergar a cerviz para cumprir os ditames que vinham de fora. É aquilo que eu considero mais perto de uma intervenção externa. Só faltou a intervenção militar, porque na prática houve todos os outros atos de guerra para com a Grécia, guerra psicológica, que existiu, chantagem, inclusive guerra económica. Ou seja, boicote, ameaças de sanções e o sofrimento do povo grego completamente posto a nu. Só faltaram cair as bombas em Atenas, como em 1941. E isto denota a inconsequência do voto. E as pessoas, ao começarem a perceber que eu vou votar, mas na prática, se eu vou votar contra aquilo que está estabelecido, não serve. Portanto, volta atrás. As pessoas começam a ficar desiludidas daquele ato de votar. Se tudo o resto, ao longo da vida democrática do país, já foi esvaziado, nas empresas, na participação económica, nos direitos sociais, naquilo que é o dia-a-dia da democracia, já foi praticamente aniquilado. Se também naquilo que ainda restava, que é esse formalismo do voto, ele depois não produz consequências, lá está. Mais vale a pena ir para a praia que está um bom dia. Isso aí não há dúvidas. Agora, é isso que nós temos que combater. E isso só é combatível se realmente aqueles que detêm o poder cumpram efetivamente aquilo que prometem. Se perguntarmos a qualquer pessoa na rua o que é que acha que um governo faz no dia a seguir às eleições, ele vai dizer logo que vai fazer o contrário daquilo que prometeu. E isto tem sido prática corrente. Nós vimos Passos Coelho fazer uma campanha contra o PEC 4 e no dia a seguir fez pior. Nós vimos o Sócrates fazer uma campanha com uma determinada coisa e a seguir fazer pior. Ora, este permanente mentir às pessoas pelas forças do poder, isto obviamente desgasta as eleições. Portanto, eu faço uma leitura da abstenção como uma desistência dos cidadãos perante um sistema que já não lhes dá resposta. E as respostas que lhes dá são os piores estímulos que a pessoa pode ter, que é, eles são todos uns aldrabões. Aliás, isto depois é vinculado pela comunicação social e ampliado, metendo no saco todos e catalogando-os a todos da mesma maneira, quando também não é verdade que sejam todos iguais. Eu, pela minha área política, nesse aspecto, posso garantir que os deputados eleitos, por exemplo, pela CDU, ou até mesmo pelo Bloco de Esquerda, não tenho dificuldade em reconhecer isso, e até pelo CDS, numa área política completamente diferente, basicamente fazem aquilo para o qual foram mandatados. Não têm a força suficiente para fazer pôr em prática os seus programas, mas cumprem na Assembleia da República, apresentando propostas dentro dessa linha. O problema é que aquilo central, que o chamado arco da governação anterior, está permanentemente a dizer uma coisa, fazer outra, dizer uma coisa, fazer outra. E em todos os atos eleitorais isso sucede e as pessoas acabam por se desvincular e achar, infelizmente, que não há alternativas. Quando há, elas existem, só que as pessoas desistem, porque pensam que votar nos outros é um voto perdido e que, portanto, só os dois grandes partidos é que, ao fim e ao cabo, podem influenciar os votos, esquecendo-se que essa lógica das maiorias absolutas e de pedir maiorias absolutas é um engano, porque o nosso voto é só um. Eu não escolho quem é que quer que ganhe. A pessoa vota num partido e, portanto, o seu voto vai valer tanto como outro qualquer. Mas, infelizmente, também a forma como há uma pedagogia errada da própria
democracia, do poder do voto das pessoas, como é individualmente. Mas pronto, essa conversa podemos seguir por aí fora. Daniel Adrião, chegou o teu tempo. Obrigado, em primeiro lugar, bom dia. Cumprimentar também aqui os nossos colegas desta reflexão conjunta. Bem, eu, em relação às últimas eleições europeias, eu acho, e já foi aqui dito, sobretudo pelo professor, eu acho que o que se passou na matéria da abstenção foi uma coisa gravíssima, não é? Gravíssima, e o Carlos também falou disso. Há realmente aqui um problema que nós não podemos escamotear. Podem-se tentar encontrar as explicações técnicas e burocráticas que se queiram, mas, na verdade, a abstenção em Portugal voltou a bater um novo recorde. E, portanto, atingiu um máximo histórico. E, aliás, em contraciclo com aquilo que se passou na generalidade dos países europeus, onde a abstenção baixou. A abstenção situa-se na média da União Europeia abaixo dos 50%, em 49 e picos por cento. E em Portugal, atingiu quase 70%, 69 e tal por cento. E, portanto, claramente há aqui um retrocesso. E nós temos que nos questionar por que razão, de facto, as pessoas não foram votar e cada vez menos portugueses exercem o seu direito de voto. E isto é uma tendência. Portanto, isto não é uma coisa pontual, não aconteceu agora. Se nós analisarmos a trajetória da participação eleitoral ao longo das décadas, durante estes últimos 45 anos, o que verificamos é que a abstenção tem vindo consistentemente sempre a subir. Nas primeiras eleições livres em Portugal, é certo que era um contexto muito particular, houve uma explosão, enfim, democrática, e portanto que as pessoas naturalmente aderiram, mas aderiram porque realmente quiseram aderir, porque sentiram um apelo muito forte, não é? No sentido de participar e de aderir. Participaram mais de 90%, 91% dos eleitores, portanto a abstenção ficou abaixo dos 9%. Agora ficou acima dos 69% nestas eleições europeias. Claro que também são eleições onde normalmente há menos participação. Mas a questão aqui é que nós temos que ver isto em perspectiva. Portanto, temos que ver isto como tendência. E, de facto, há um agravamento. E, portanto, há razões para isso. Eu acho que também, aliás, saiu agora um recente estudo, foi publicado agora recentemente um estudo, que mostra que, de facto, há uma relação, eu tenho vindo a dizer isso há muito tempo, eu não precisava do estudo, mas ainda bem que ele saiu, que confirma aquilo que eu empiricamente tenho dito, é que há uma relação entre a pobreza e a não participação política. Há uma relação porque a exclusão social gera exclusão política. Os pobres, e não são tão poucos quanto isso, são um quarto da população em Portugal, em risco de pobreza, estão excluídos do sistema político, não estão representados no sistema político. Não há pobres na Assembleia da República, não há pobres no governo, não há pobres nas direções partidárias. Quer dizer, não há pobres, não há pessoas que vivam situações de pobreza, não é? Como aquelas que vivem quase um quarto por cento da população. Portanto, essa parte significativa da população não está representada. Portanto, como não está representada, por que razões haveria de participar no sistema político se o sistema político não os representa, se eles não têm representantes? Claro, todos os partidos, como é óbvio, se dizem contra a pobreza, contra a exclusão social, etc. Mas uma coisa é ter isso na narrativa discursiva, outra coisa é ter lá representantes dessa classe, no fundo, a representar aqueles que sofrem na pele essa situação. E, portanto, isso também nos questiona para o modelo de representação. E eu, na verdade, acho que, o professor dizia isso, o regime não está em causa. Claro, o regime republicano e democrático, não é? O Estado de Direito democrático não está em causa. Mas o sistema político está em causa. Na minha perspectiva, o atual sistema político está em causa e tem sido sistematicamente chumbado pelos portugueses nas eleições, quando efetivamente não vão votar ou quando vão votar e votam branco e nulo. Aliás, nestas últimas eleições, portanto, nas europeias, se nós somarmos a abstenção, não é, aos votos brancos e nulos, os votos brancos e nulos foram, nestas últimas eleições, a quarta força eleitoral. É verdade.
Portanto, somados tiveram mais votos do que a CDU e o CDS. E, portanto, representam 7% do eleitorado. E se nós somarmos os votos brancos e nulos à abstenção, temos que só menos de 24% dos portugueses é que votaram em partidos nestas últimas eleições. Portanto, menos de um quarto dos portugueses votaram em partidos. E, portanto, 76% não votaram em partidos. Ou não votaram todo, ou votaram branco e nulo. Portanto, não votaram em partidos. E, portanto, eu pergunto que legitimidade, não é? É que, no fundo, se tem quando se tem uma vitória com uma pequena minoria. Porque, no fundo, também é preciso perceber que desses 24% que votaram, o PS teve uma vitória clara e inequívoca com 8% dos votos. Portanto, o PS ganhou estas últimas eleições europeias com 8% do universo total de eleitores. E, portanto, isto é, em cada 3 eleitores que foram votar, um votou no PS. E o PS teve uma vitória clara e inequívoca. E, portanto, é assim que se vão construindo vitórias. Porque, efetivamente, hoje é cada vez mais claro que as maiorias sociais, as maiorias políticas já não correspondem a maiorias sociais. E hoje forma-se um governo com 15% dos votos. E, portanto, eu pergunto se isto é sustentável. Eu acho que nenhum sistema político, quer dizer, aguenta estes níveis de não participação e de recusa do próprio sistema. Aparece logo quem vai dizer, aguenta. Mas nós já sabemos as consequências e os custos que esse tipo de atitude tem para o país. Os portugueses não gostam, de facto, desse tipo de bravadas. E, portanto, a conclusão a tirar, na minha perspectiva, é que realmente a reforma do sistema político é absolutamente urgente. Agora, o que choca no meio disto tudo é que os partidos nem querem saber disso para nada, nem falam disso. Quer dizer, não, é um não tema, é uma matéria completamente tabu. Portanto, porque nenhum partido, o chamado arco parlamentar, está interessado em qualquer forma do sistema político. Nem da esquerda, nem da direita. Porque, enquanto continuarem, no fundo, a estar representados, mesmo só votando uma minoria, está tudo bem. Se por absurdo nós tivéssemos um sistema político, por absurdo, não é? Mesmo por absurdo, não é? Onde só as cadeiras que existem no Parlamento só fossem preenchidas com os votos expressos, não é? Tínhamos metade do Parlamento vazio. Aliás, o Parlamento nem sequer tinha quórum para funcionar, porque nas últimas eleições legislativas, já que estamos a falar aqui de legislativas, já não é europeias, se nós somarmos a abstenção e os votos brancos e nulos e os votos dos partidos que não tiveram votação suficiente para ter representação parlamentar, isso já soma mais de 50% do eleitorado, soma 51% do eleitorado. Portanto, os deputados que se sentam hoje na Assembleia da República representam 49% dos eleitores. Portanto, se esses votos correspondessem a cadeiras e, portanto, só pudessem ser preenchidas as cadeiras na Assembleia da República correspondentes aos votos, aos 49 votos, não havia quórum para a Assembleia funcionar. Portanto, isto é para, no fundo, dar uma ideia de quão, de facto, pouco representativo já é este sistema de representação. Ora bem, então temos aqui assim um vasto leque de opiniões, mas eu gostava que fôssemos um pouco mais para dentro, então, desses eleitores dos que votaram. Porque, vamos ser sérios, na verdade, os partidos têm uma das funções dos partidos é mobilizar os eleitores para votarem. São 17 partidos que se candidataram nas europeias, não é? Porque que raio é que os 17 fracassaram? O primeiro problema é, eles existem, os 17 partidos, porque é que fracassaram? Porque é que os eleitores não foram lá? Por uma questão a pôr imediatamente.
a tese que tu levantaste, que é muito interessante, da pobreza ter a ver com a abstenção. Absolutamente de acordo, acho que não se pode fugir muito daí. Mas então, porquê é que a pobreza não foi motivada para que votasse no sentido de criar uma mobilização para uma distribuição maior de riqueza? Sabemos, pois é isso que eu também gostava de saber. Sabemos que havia 3 milhões de trabalhadores que estavam inseridos na contratação coletiva nos anos 80, 90, sabemos que hoje são 800 mil. E são 800 mil com o apoio, diga-se passagem, do CDS, do PSD, do PS, com a oposição militante do PC e com uma oposição fraquinha do Bloco de Esquerda, para ser sincero, muito pouco ativo nessas militâncias. O PAN não faço a mínima ideia o que é que pensa, diga-se passagem, sobre esta matéria. Portanto, essa é uma das questões sinceras, uma das questões centrais para nós podermos, no caso, trabalhar. Outra questão que me parece importante é, de qualquer forma, o Partido Socialista só teve 33% dos votos. É um facto. Com uma governação que toda a gente diz que foi positiva. Quando foi no tempo do Tosé Seguro, eles, o António Costa e o grupo dele, achavam que a votação era naquele tempo que eu usava, pouquinho. Bem, então também estamos num outro pouquinho. Isto é um pouquinho, 33% é um pouquinho. E agora, brincando com o Partido Comunista Português, na verdade, o Partido Comunista Português devia estar a beneficiar dessa circunstância do desaire de Vieira da Silva e do pacote laboral de Vieira da Silva, não beneficiou. O que é que se passa? Porquê é que isto aconteceu? O CDS fez uma campanha militantíssima, com uma crítica de direita veemente. Porquê é que o CDS se foi completamente abaixo? O PSD, aliás, o CDS e o Basta, etc., tiveram até o apoio do patriarcado, que foram dizer para a comunicação social que, no caso, votem em todos os partidos que foram contra a interrupção voluntária da gravidez, etc., o que terá deixado o PSD em estado de choque, acho eu, porque a militância de base do PSD é católica, no caso. O que é que se passa? Deixo outra vez isto tudo para a nossa intervenção. Eu posso dizer uma coisa que se pode dizer aqui na SIC? Pode ser tudo aqui, felizmente. A democracia portuguesa tem 2 buracos. Uma é na eleição parlamentar, a nível geral, das comendas. Outra é na eleição presidencial. Muito bem. Vamos supor que o Presidente nos afeta ser candidato e tem 80%. Então, é outro caminho interessante. Sou pérfido. Portanto, mas deixo a suspeição do que pode acontecer à democracia representativa na sua base parlamentar. É indiscutível que as canalizações representativas estão enferrujadas, estão entupidas até, gravemente entupidas, que não tem a ver com a militância. Eu saúdo aqui o PCP, é o partido com mais militantes, com mais organizações, com mais opinião, e depois há sempre esta frustração. Se quiserem, isto é uma classificação minha, seguido ao PSD, número de militantes, atividades, autarquia, representação. O PS não é bem um partido de militantes, não tem estruturas para aguentar sozinhos esta responsabilidade. Não tem, mas tem resultados. E é capaz de ter até simpatias. Mas eu vejo aqui uma eventual contradição nas 2 entradas no sistema. Se não será mesmo provocado. Isto agora é um meu lado pérfido e conspiratório, que pode ser favorecido, eu recomendo aqui, pelo poder que mais perdeu nestas eleições, que é o poder da comunicação social, o controle dos órgãos de comunicação social. Perderam porque não souberam comunicar mensagem
foram rejeitados, mas também ganharam, porque já perceberam que nos programas da manhã é para o público A, no programa do meio-dia para o público B, e manipulam as entradas de insatisfação no sistema. Isto é só uma provocação, mas que pode levar a uma crise, e volta àquilo que disse inicialmente, a virtude publicitária, que são as presidenciais. Eu sou o povo. E ainda quem conhece este presidente, ele não quer 70%, ele quer 95%. Ele saiu, tem necessidade de ser amado, ele saiu da liderança do PSD porque não estava com os 95% que ele exigia. Então, eu estou a dizer, há aqui situações quase psicanalíticas. E se eu fizer uma psicanálise do português médio, nós temos heterónimo, segundas, quartas e sextas. Somos de esquerda, às terças, quintas e sábados, gostando do Passos Coelho, e eles não repararam. Pode haver a última grande rejeição que eu senti sociológica foi contra o Passos Coelho, o Relva, e ainda por cima o PSD foi a ver os calos. Não perceberam as causas. E, portanto, há aqui, num país com um bocado bipolar, há aqui um jogo que não vai ser tão fácil e pode desencadear mecanismos, sobretudo os mecanismos de rejeição sociológica que nós sentimos, eu concordo plenamente, que nos anos difíceis da Troika, algumas caras de pau do ministro e primeiros-ministros levaram a não perceber que país é que tinham, quer dizer, no país do Costa façam mais 4 operações stop deste género e vão perceber que afinal havia uma Maria da Fonte e uma Patuleia e tudo isto pode desencadear-se. Eu não sei prever estes fenómenos que despertam no português estes heterónimos. O mesmo português, calminho e tal, não sei o quê, não sei o que vai. Se calhar, de vez em quando faz como o Zé Pedinho, toma, quer dizer, portanto, há aqui situações complicadas, mas eu não posso deixar de responder à provocação do livre pensador, daquele poste do patriarcado, portanto, disse bem, foi do nós, do Chega, e claro que foi um erro sociológico, mas cuidado, a opinião menos representada nos órgãos de comunicação social, acima do comunista, esses 100 corridos não existem, são os católicos oficiais, são os católicos, falamos mal, os católicos não têm, quer dizer, a comunicação social não repara em zonas de opinião profundas deste país, que existem, podem não ser muito, sei lá, um laicista que não gosta da padralhada, existe, continua, o comunista existe, o beato existe, mas eles aí não falam. Esses não têm voz em Portugal. Portanto, o que significa que a comunicação social está longe das correntes profundíssimas do país. E, portanto, e tem a mania que controlam. Talvez não. Talvez haja aqui um fenómeno onde volta à política por portas travessas. Portanto, e quem vive este modelo, se calhar não estejam tão desesperados quanto isso. Pode ser que de repente volte a necessidade das velhas maneiras clássicas de fazer política, comunista, APS, APPD, quer dizer, o CDS está um bocado aflito, mas está sempre à espera, são portas que ele volte. Portanto, o PSD já viu que não basta o regresso do Passos, e o Dr. Marcelo, rindo à gargalhada, o seu palácio, ri-se, agravando alguma esquizofrenia em que nós somos. Tivemos momentos da história muito esquizofrénicos, por vaidades, por tudo isso. Infelizmente não parece interessado no renascimento desta participação popular através da representação. Não tenhamos dúvidas, tem que ser através da democracia representativa.
participativa, tem que ser através dos partidos. Não, o país é uma reunião de quinta-feira entre o António Costa e o professor Marcelo. Deve ser um divertimento, porque qualquer um deles, isto era melhor que um romance da Agostina, quer dizer, que qualquer um deles diverte-se, quer dizer, à nossa custa. E portanto, quem está fora dessas tensões lamenta e tem medo, eu tenho medo, que este regime, esta coisa que nós temos, que correu bem, não tenhamos dúvida. Somos um partido onde todas as forças que se representam politicamente estão no Parlamento, ao contrário de Espanha, ao contrário de França, somos o único, é inclusivo. Mas pode haver muitas asneiras movidas por fatores psicossomáticos, um pouco doentios e brincalhões, quer dizer, e então nem falar nos pobres, porque na Sicília foi maior a abstenção. Já agora muito maior do que a média portuguesa na Sicília. E nas zonas degradadas do norte da Europa não houve essa abstenção, foram todos para o Rassemblement Nacional, foram para os movimentos populistas. Agora vão ter que o PC, até herdando o eleitorado comunista, quer dizer, que passou a ser carne para canhão de forças neofascistas. Portanto, há aqui fenómenos que não são iguais aos portugueses. Nós só se cometermos muitas asneiras podemos manter aquilo que eu gostava de manter, que é este modelo pluralista e representativo e de convívio. Acho que é muito melhor do que as tensões dramáticas que começam em Espanha, em França. Acho que podemos fazer isto sem dramatismos sociais, com um bocadinho mais de partido e de mais de justiça. E isso pode não ser feito, porque há muita gente que pensa que controla isto. Eu acho que estão enganados, que isto vai sair por um sítio que eles não conseguiram prever. E pode ser muito rápido, muito rápido. Portanto, este equilíbrio que mantemos pode estar em causa. Eu já vivi vários momentos onde isso aconteceu. O Deus passa a diabo muito rapidamente, sobretudo num ambiente generalizado de cobardia. Depende, se me entra no bolso, muito bem, se me vão ao bolso, só zanga-se. Zanga-se. Depois podem incendiar uma repartição de finanças, como fez a Maria da Fonte. Agora não é preciso, basta dois hackers estragarem o sistema. Eu estou a dizer, há muita forma de manifestar aquilo que eu acho. Eu acho que existe um profundo descontentamento social, sobretudo nos mais jovens, nos chamados mais qualificados de todo o tempo, os meus alunos. Aí a abstenção ganharia, quer dizer, de uma forma expressa, e eu, topando isso, que é a minha especialidade, ando há 44 anos a chegar a novas gerações, eu não duvido que isto não conquistou os melhores e os mais dinâmicos da sociedade portuguesa. Agora, quando o sistema assenta nos programas da manhã da televisão, o regime Cristina Ferreira, que é quando isto está envelhecido, manipulado, que adora isto, parece que agora o Castelo Branco vai candidatar-se. Eu chamo a atenção, isto pode. O Soberano de se candidatar é uma pergunta. Ainda chega lá. Já aconteceu no século XIX com o Henrique Bournet, que fizeram isso. Portanto, o sistema pode ter válvulas deste género, que é fazer uma cacada com o sistema democrático. Pode acontecer. Eu se tivesse uma empresa de comunicação social e tivesse necessidade de emprego, depois eu oferecia estes serviços, porque quem tem o mínimo de experiência política sabe que uma destas coisas pode sentar-se no Parlamento. E então aí é gargalhar. E a pior forma de acabar com a democracia é gargalhar. Tiririca, no Brasil. Tiririca. Carlos. Pois, eu pegava por aí, ou seja, a democracia torna-se risível no momento em que ela própria é uma comédia. É quando não uma farsa, infelizmente. E volto àquilo que tinha dito. Aliás, aí tenho uma discordância profunda com o Daniel. O Daniel pensa,
por aquilo que eu percebi, que basta mudar as regras do jogo e o povo adere. Eu penso que não, ou seja, se nós não mudarmos na realidade do próprio jogo em si, independentemente da regra, o problema não pensa. Nós com este sistema tivemos participações muito mais altas e falaste disso, porque as pessoas acreditavam que aquilo que estava na altura, logo imediatamente a seguir ao 25 de Abril, essa adesão, acreditavam que a sua participação ia provocar efeitos. E é exatamente por se verificar paulatinamente que os efeitos são exatamente cada vez menos, ou exatamente opostos, que as pessoas se afastam da manifestação sufragista do apelo ao voto. E eu não penso que seja trocar o Manel pelo Jequim que resolva o problema. Se o Manel e o Jequim fizerem a mesma coisa. Ou seja, não é uma questão de pessoas, é uma questão de políticas. Por isso, a alternância entre o PSD-CDS e o PS, por si só, nunca geraram a adesão das pessoas a isso, à política em si. Porquê? Porque as políticas, na prática, eram as mesmas. Nós temos essa famosa sigla que é a TINA, o There is no alternative. Isso é protesto. Exatamente. E, portanto, se nós estivermos circunscritos a isso, o mecanismo para determinar essa política torna-se irrelevante. Ou seja, eu até podia sortear, aliás, há um método de eleição muito interessante, que é em vez de escolhermos deputados, eles seriam sorteados no conjunto da população, porque isso, do ponto de vista estatístico, seria a proporção perfeita da representação, ou seja... Essa é a visão de alguns anarquistas aqui. Que é, em vez de votarmos... Nacional que é a democracia líquida. Seria, bom, há 6 milhões de eleitores, vamos dentro destes 6 milhões escolher 500, por exemplo. Pronto. E então escolhemos, e então lá teríamos X% de pobres, X% de carpinteiros, X% de economistas, e isso representaria a população. Vereador do plano. Mas, se essa escolha, se essa representação que daí saísse, estivesse sujeita às chantagens, às pressões que existem neste momento, provavelmente a política continuaria a ser a mesma, independentemente daquilo que me teria dado origem, ou seja, do método que tinha dado origem. É possível, democraticamente, haver muitos métodos, mas o problema aqui não é só dos meios. É verdade que os meios contam, mas o problema é o output. O que é que sai dali? O que é que sai disso? O que é que é feito? É depois disso que é feito que as pessoas analisam e veem, bom, mas afinal eu andei aqui a gastar solas de sapatos em manifestações, andei aqui a gastar o meu tempo em participação cívica e política, votei, foi escolhida uma coisa, mas depois sai-me ao contrário. Ou seja, comprou o rei sai-me sempre a fama. Isso é algo que as pessoas acabam por rejeitar. E eu penso que enquanto não resolvermos esse problema, nunca resolveremos o problema da abstenção. Infelizmente, os poderes fáticos que estão instituídos, os grandes grupos económicos, o grande capital financeiro, que é hoje em dia quem domina tudo e mais alguma coisa, não está interessado em alterar isso. Não está interessado porque o mecanismo que hoje existe, e é verdade que os mais pobres, a pobreza, acentua o afastamento da política, porque têm menos disponibilidade de informação, têm menos cultura, têm tudo menos, até meios para ir votar, alia-se ao analfabetismo político e cívico. E aí concordo com o professor, é a forma como nós infantilizamos as pessoas através da televisão, aqueles concursos verdadeiramente impressionantes do quem quer casar com não sei quem, ou os programas da manhã em que vai lá o António Costa fazer uma catapana ou a Assunção Cristas fazer um arroz de atum. Isto é uma infantilização das pessoas. Ou seja, em vez de subirmos o seu nível cultural, subirmos o seu nível de cidadania, de exigência, de consciência crítica face àquilo que nos é entregue, fazemos o contrário, infantilizamos. Portanto, se já os temos fragilizados do ponto de vista económico e social e depois ainda para mais naquilo que poderia valorizá-los, ainda os rebaixamos mais, é óbvio que temos uma população muito vulnerável a todos os tipos de manipulação, que se abstém, mas que gera um perigo que o professor aqui falou a propósito do professor Marcelo, que é, à medida que nós, dentro do sistema democrático, afastamos as pessoas dessa vivência democrática e da participação e do assumir para si próprio a construção das soluções políticas,
nós criamos todos os mecanismos para, através de votações que são claramente publicitárias, que é o caso das eleições presidenciais, criarmos o espaço para um certo tipo de caudillismo que nós somos muito sensíveis nos países latinos. Ou seja, o caudillismo, o professor Marcelo seria um excelente caudilho nesse aspecto, ou seja, não governa necessariamente para uma política diretamente aberta, mas para uma política, a tal política dos afetos, dessa relação quase apolítica com os cidadãos. E isso num universo que já não encontra representação, ou não se está a fazer representar, ela encontra representação, mas não se está a fazer representar através da Assembleia da República, poder-se canalizar essas tais maiorias sociais que tu falavas, Daniel, poderem-se canalizar para uma maioria política não representativa, mas caudillista, que seria um Presidente da República. Nós tivemos um pouco isso já na nossa história da democracia, com um certo período, não, até mesmo na vida democrática, no pós-25 de Abril, um certo período do general Ramalho Milhares, que teve uma pulsão um pouco mais musculada, se assim se pode dizer, e as pessoas encontram nisso um certo escape. Porquê? Porque como o Presidente da República é mais imune a essas pressões dos grupos fáticos, apesar de ele ter uma opção de classe, assim se pode dizer, o problema aqui está a utilizar uma terminologia que a mim me é muito cara, a sua própria opção de classe, mas ele consegue levar o seu à frente, a sua opção à frente. Porquê? Porque ele não está dependente de mais nada, de uns acordos, não tem que cumprir outro tipo de coisa. E este Presidente da República não escapa a isso. E uma grande adesão popular a ele dá-lhe a força para a qualquer momento pôr em prática certo tipo de opções políticas, mesmo que elas não tenham estado na origem da sua escolha. Porquê? Porque ele já está liberto dessas peias. E, portanto, isso abre aqui sempre esse perigo, independentemente de, e nós assistimos isso no resto da Europa, pegando até aqui na provocação do professor, porque é que determinado tipo de eleitorados que tradicionalmente votavam à esquerda estão a aderir à extrema-direita, exatamente porque a esquerda não estava nesses países a conseguir dar vazão àquilo que são os anseios das pessoas e, acima de tudo, os medos. A extrema-direita alcandora-se sempre ao poder através do medo, nomeadamente o medo que afeta a chamada pequena burguesia, as classes que não são necessariamente mais pobres, mas que estão ali em risco perante a avalanche neoliberal atual que os empurra para baixo, os despromove. E, portanto, vimos isso na década de 30 e assistimos isso um pouco também agora, como parte das manifestações dos coletes amarelos e por aí adiante, é de alguém que se sente acossado e que, em vez de se atirar ao pescoço do seu verdadeiro inimigo, atira-se àquele que não está próximo. Ou seja, pensa que é o imigrante, ou pensa que é, às vezes, até o próprio Estado Social, porque lhe pede contribuições a favor de uns outros, pensa que são os seus inimigos, quando na realidade não o são. Mas isso aí, os mecanismos de manipulação que estão em baixo, servem exatamente para isso mesmo, ou seja, para desmotivar as pessoas para um lado e canalizá-las para respostas simplistas pelo outro, e isso vai produzindo o seu caminho. Daniel, sim. Eu acho que há um grave problema no sistema de representação, porque acho que este sistema, a democracia dita representativa, já não o é. E isso, para mim, é clarinho como água. Portanto, quando os eleitores, maioritariamente, não votam nos partidos que estão na Assembleia da República, há um problema grave de representação. Aliás, não é por acaso que o Economist Business Unit continua a classificar a democracia portuguesa como uma democracia imperfeita. E estamos em 15º lugar no grupo da Europa Ocidental, no Democracy Index. Não é? E à nossa frente estão 14 países que são tudo democracias plenas. E, portanto, há um problema, de facto, de déficit democrático, de cultura democrática, de cultura política, de participação política em Portugal, e isso é sinalizado nos mais diferentes estudos e agora voltou a ser neste estudo que foi feito, coordenado pelo Tiago Fernandes, e portanto, isto é recorrente. É recorrente. É algo que, quer dizer, nem sequer é discutível, é um facto. Não é? Portanto,
Tudo isto, e ainda agora, uma sondagem também baseada também no estudo do ISCTE, vem revelar uma coisa que contraria um bocadinho algumas coisas que foram aqui ditas. É que Portugal, os portugueses, estão entre os europeus com opiniões mais populistas. E, portanto, o que é que se passa em Portugal? O populismo tem optado pela abstenção. Os populistas, aqueles que de facto defendem teses populistas, têm optado pela abstenção, porque não se reconheceram ainda, não é, em nenhuma força política que se apresentasse às eleições. E, portanto, para mim, neste momento, o sistema político em Portugal pode ser visualizado como um iceberg. A ponta do iceberg é o que é visível. O que está à tona da água é o sistema de representação formal. Abaixo da linha d'água está um imenso descontentamento, a tal abstenção dos 70%, que não se vê, está abaixo da linha d'água, está submerso, não é visível para o sistema político e mediático, não é? Mas existe. E, portanto, o que está abaixo da linha d'água, não é? É a antecâmara para todos os populismos radicais e para todos os extremismos. Assim surge o rastilho e a liderança certas, que ainda não surgiu, mas que, na minha perspectiva, pode surgir. Porque a matéria-prima para o surgimento de uma força política extremista e populista radical em Portugal existe. Portanto, há clientela. Como dizia ali o professor e bem, se tivesse uma agência de comunicação política, não é? Ia ter com alguém que encaixasse no perfil, enfim, de um líder populista em potência, não é? E oferecia-lhe os seus serviços. E teria um maior sucesso, não tenho nenhuma dúvida, em Portugal. Portanto, o que falta, no fundo, é fazer esse casting. O que falta é fazer esse casting. Porque, na verdade, há claramente clientela para esse tipo de produto em Portugal. Mas foi feito com Não, isso foi um caso muito mal feito. Coitado. Portanto, no dia em que realmente surgir alguém com as características certas, e esteve quase a acontecer isso, depois de um conjunto de erros do próprio, a coisa não resultou, mas houve aí, claramente, o esboçar de uma situação dessas, que aliás temos os resultados, elegeu 2 deputados ao Parlamento Europeu, mas depois fez ali uma série de atrapalhadas tais que, pronto, estragou tudo. Mas se surgir, não é, alguém com essas características, na verdade, podemos ter aqui um caso muito complicado nessa matéria, porque os estudos demonstram que, de facto, na população portuguesa há um grande respaldo para teses populistas. E, portanto, o que eu acho é que, de facto, este sistema político tem pés de barro e que isto está tudo colado a custo. Tudo colado a custo. Basta, de facto, haver aqui qualquer coisa verdadeiramente detonadora para que tudo isto rapidamente se possa desarticular tudo. E, portanto, eu, como não sou partidário dessa solução final, entre aspas, não é? O que acho é que os partidos deviam, no fundo, pôr mãos à obra e deviam repensar-se profundamente e deviam realmente perceber que assim não dá. E que ou mudam radicalmente as suas práticas e o seu processo de seleção dos políticos, porque isso não é uma questão de sumenos, é uma questão muitíssimo importante, porque quem faz as políticas são os políticos, e se nós tivermos melhores políticos, vamos ter melhores políticas. Porque se nós tivermos políticos que não respondam ao diretório partidário e que não respondam a lideranças que muitas vezes emergem alavancadas de um conjunto de interesses que depois têm de ser pagos, não é? E que geram um conjunto de compromissos, não é?
e tivermos, efetivamente, no fundo, lideranças livres, lideranças legitimadas diretamente pelo voto popular, numa lógica bottom-up e não top-down, não é? Eu acho que isso tudo muda. Tudo muda. Porque hoje, na verdade, as pessoas em Portugal não elegem deputados, elegem partidos. O que está no boletim de voto é o nome do partido e o símbolo do partido. E é aí que as pessoas põem uma cruz. E quando põem essa cruz, estão a passar um cheque em branco ao diretório partidário e ao líder partidário para ele depois escolher quem quiser. E, portanto, as pessoas, na verdade, não têm qualquer relação direta com os seus deputados, nem têm a oportunidade de eleger, na verdade, deputados. Não é? Ao contrário do que sucede na generalidade dos sistemas políticos na Europa. Mesmo em Espanha, que tem um sistema político nessa matéria muito parecido com o nosso, ao menos os nomes dos gajos, dos tipos, dos candidatos, vêm lá no último voto. Quer dizer, ao menos isso. E para o Senado há opções. Não é? Aqui em Portugal, quer dizer, é um cheque claramente em branco que se passa aos partidos e ao diretório partidário. E, portanto, as pessoas estão cansadas disso. Portanto, não estão mais para dar para esse peditório. Não é? E, portanto, e daí que, de facto, pronto, um conjunto de cidadãos lançou há pouco tempo um manifesto, que é o manifesto Eu Quero Escolher o Meu Deputado, que precisamente tem como objetivo apelar a todos os partidos, indistintamente, para que façam esta reforma profunda. E a reforma tem que ser a montante e a jusante. Tem que ser a montante, portanto, ao nível partidário, precisamente com a abertura e a introdução de competição saudável no processo de escolha dos seus candidatos, não é? Designadamente através de primárias, não é? E a jusante no sistema de representação, através da alteração da lei eleitoral, não é? Que está prevista na Constituição, no artigo 149, desde 1987, não? A possibilidade da introdução de círculos uninominais. Portanto, eu pergunto, como é que foi possível gerar um consenso para alterar a Constituição, para introduzir os círculos uninominais, e depois não foi possível gerar o mesmo consenso para aplicar a lei? Para verter isto em forma de lei, para aplicar o que está na Constituição e verter em forma de lei. E mudar a lei eleitoral e a introdução dos círculos uninominais. Não é um círculo, nem defende círculos uninominais puros, um modelo alemã, não é? Ou um círculo uninominais combinados com o círculo de compensação nacional, que é um modelo que, ao contrário do que pensam os partidos médios, não são pequenos partidos, são partidos médios, como o PCP, o CDS e até o Bloco, não é? Até os favorecia. Sem dúvida. Porque depende depois também do modelo em concreto, mas, por exemplo, no modelo que estou a pensar, que é mantendo os atuais 230 deputados, né, precisa mexer nisso, portanto, criar 130 círculos uninominais e um círculo de compensação nacional de 100 deputados. Só através deste círculo nacional de compensação, não é? Os médios partidos garantem quase toda a representação que têm hoje. Porquê? Porque não há votos desperdiçados. Todos os votos contam para o apuramento de mandatos, ao contrário do que sucede atualmente. Muitos votos do Partido Comunista, do CDS e do Bloco de Esquerda, em círculos vão para o lixo. Não haver um distrito. Vão para o lixo. Portanto, o PCP elege deputados em 5 ou 6 círculos do país. Em todos os outros, esses votos não contam. Portanto, são votos completamente desperdiçados. Neste modelo, todos os votos contam. Portanto, e mesmo, por exemplo, mesmo para os pequenos partidos, de acordo com este modelo, tendo em conta os resultados das últimas eleições, não é? Por exemplo, o PDR e o LIVRE teriam eleito deputados. Só com um círculo de 100. Só com um círculo de 100. Porquê? Porque o atual modelo de círculos distritais favorece o PS e o PSD e penaliza todos os outros. O PCP, o CDS e o Bloco de Esquerda têm uma representação na Assembleia da República inferior àquilo que corresponde ao número de votos que receberam. O PS e o PSD têm na Assembleia da República mais deputados, portanto uma representação inflacionada face ao número de votos que receberam. Porquê? Porque o método de onde beneficia os grandes partidos e penaliza os partidos médios e pequenos. E, portanto, acho que havia todas as vantagens, para além dos tais 130 círculos uninominais, poderem, de facto, fazer com que os cidadãos tivessem a possibilidade de escolher eles diretamente
as pessoas consideravam mais capazes dentro de cada partido para os poder representar. Porque o voto não se oferece de mão beijada. O voto merece. O voto conquista-se. O voto é um contrato de confiança que se estabelece entre o eleitor e o eleito. E como em qualquer contrato, implica um conjunto de obrigações. E uma das obrigações é a prestação de contas. É o escrutínio. É a capacidade de fazer a chamada accountability. E, portanto, isto é fundamental para regenerar o sistema político e para devolver, no fundo, a confiança às pessoas para que voltem a acreditar na democracia e para que isto seja uma democracia efetiva que, de facto, está muito longe de ser. Então vamos à provocação final. Eu vou-vos deixar algumas provocações para terminar este debate. Ponto 1. Eu acho que, no caso concreto, todo o processo, toda a instrumentalidade está construída para que o sistema português mude para um sistema presidencialista. O caminho está feito nesse sentido e o candidato chama-se mesmo o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e tem por detrás todo o seu aparelho que são os mídias. A SIC, a RTP e a TVI funcionam como os militantes do Marcelo Rebelo de Sousa há vários anos. Com simpatias curiosas. O Partido Comunista Português cedeu a sede da Voz do Operário para fazer o lançamento da campanha de Marcelo Rebelo de Sousa, não é? O Ferro Rodrigues, o meu querido camarada e companheiro de lutas antigas, Ferro Rodrigues, anunciou que vai votar o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu ia ficar de careca só de imaginar o Ferro Rodrigues a votar no Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é um facto que é uma questão que tem que ser posta aqui para pensarmos nela. Segunda questão, que não deixa de ser fundamental. Olhamos para os resultados das eleições europeias e aquilo é o caos, né? Do ponto de vista dos tais equilíbrios europeus. Né? E o que é que acontece? O caos está a mostrar a dificuldade. Curiosamente, e muito bem, diga-se passagem, eu bato palmas, mas bato mesmo palmas, há um personagem que está a saber gerir esse processo. Chama-se António Costa. Ainda vai parar a líder da Comissão Europeia. Ainda vai parar. Tem fortes probabilidades disso acontecer. E se calhar isso passa, Daniel, pela razão pela qual ele não consegue imaginar que os seus aparatos chiques, agora tenham que ir a votos. Pá. Não pode ser, daqui a 4 anos talvez, agora não dá, que ele quer chegar lá acima, estás a ver? E portanto esta é uma segunda circunstância que não deixa de ser interessante. Terceira circunstância que me parece fundamental, desculpem, é que eu culpo não, nem a SIC, nem a RTP, nem a TV, não culpo, nem o Diário de Notícias, nem o Público, não culpo, eu culpo os partidos de esquerda que não têm jornais de esquerda. Ponto final. Não há em Portugal os mídias de esquerda. E não há mídia de esquerda porque os partidos de esquerda não querem que haja. Ponto final, parágrafo. Porque fazer um mídia de esquerda em Portugal custa dinheiro, fica caro. E, no caso concreto, ou há uma junção de interesses no sentido de haver uma mídia de esquerda, ou não há. E, na verdade, não há. Ponto final. O PC não quer, o PS não quer, o Bloco não quer, não há. Há mídias partidários, para fingir que são mídias de esquerda. O Avante é um mídia partidário, o Ação Socialista é um mídia partidário, a esquerda.net também é um mídia partidário. Não há mídias de esquerda. Pronto, e essa questão também tem que ser levantada aqui, porque a responsabilidade não é da RTP, nem da SIC, nem nada. Essa responsabilidade é de quem não quer que não haja mídia de esquerda em Portugal. Finalmente, vou-te fazer, para terminar, uma provocação a ti. Tem que ser, é obrigatório, não pode ser de outra forma. Há legislação que permite ao cidadão exigir do eleitor, do eleito que mude de ideias. Há um referendo que pode permitir que os partidos sejam obrigados a ter primárias internamente. Há legislação para isso. Não sei porque é que vocês não estão a trabalhar nesse sentido. É a provocação que eu deixo para ti. Há a possibilidade de, por referendo, obrigar o António Costa, o Jerónimo de Sousa, a Assunção Cristas, o Rui Rio, a dizer: ok, está bem, que remédio, vamos às primárias dentro dos nossos partidos. Agora, Adelino Monteiro, estamos a terminar. Não sei se é bruxa, posso puxar a vida. E a minha posição
não é? Eu nem vejo ser militante, já fui, fiquei farto. Foi antes da queda do muro. Essa altura era mais interessante, de facto. O que eu gostaria de dizer é, tudo é verdade, concordo com isso. Lembro-me do parecer que dei em 1995 sobre a reforma da lei eleitoral, foi fazer um trabalho mostrando que todas essas reformas já tinham sido usadas em Portugal no século XIX, representação de minorias, listas e nominais, e o resultado foi sempre o mesmo. Quem mandava e ganhava as eleições, mesmo que se alterasse tudo. E estão quase todos de acordo com o modelo. Tudo bem. Só o PC, não digo que é para salvar os seus deputados, talvez porque mantém uma noção de representação plúrica, além do voto urbano, também é um valor a atender, só pena então o interior desaparecia. Claro, tudo se concentrava aqui na calçada e desaparecia o resto do país se isso acontecesse. Não é por boas razões, mas agora não entramos nisso. A única coisa que digo, assim, em termos de futurologia, é não parece que haja aí capacidade para ter líderes populistas. O último que eu vi chamava-se Belmiro de Azevedo. O Soares Santos já apareceu velhinho e tentou fazer esse papel, mas também não se elege um líder populista aí na esquina. Tem que ser alguém com uma imagem consolidada. Eu francamente não vejo, e não se fabricam também líderes populistas, um empresário dinâmico, com esperança, como aconteceu em alguns países sul-americanos, foi sempre passando por um empresário de sucesso. Porque também não temos empresários de sucesso. Só tivemos merceeiros. Dei dois exemplos de ilustres merceeiros. Portanto, é que Portugal empobreceu. Não temos líder religiosos, ou se fosse uma ação, uma apologia toda, que ainda parecia da Vental. Portanto, o empobrecimento é um empobrecimento generalizado até em líderes populistas. O que significa que há tempo para fazer meia dúzia de reformas da sociedade portuguesa que já inventariaram essa da lei eleitoral. Como é que é possível? Está mais que esquematizado, sabemos quais são os resultados. É o problema de sermos claros no contrato. Isto não pode ser de uns contra outros, tem que ser um consenso. Tem que ser um consenso portanto, e se alguma coisa os partidos sabem é disso. Em termos de engenharias eleitorais, têm os cálculos todos feitos e, portanto, combate à corrupção. Mas que gostava de pôr numa folha A4 meia dúzia daquelas medidas e que o Presidente fizesse esse discurso. Está bem, era capaz de baixar 10%, mas um Presidente podia servir para acelerar formas de contratação e de pressão sobre os grandes partidos. Não, porque o atual Presidente não é um perigo para a democracia. Marcelo, não. Sim, quer dizer, não é um perigo, mas é chato, a meu ver, e por isso é que eu critiquei, fui implacável, porque ele vai desviar as esperanças coletivas para a sua vaidade. Com as letras todas. Aquela energia que pode haver no apoio ao Marcelo é desperdiçada, não vai servir para renovar o sistema político. E ele vai dar o gás, e eu já o conheço há muito tempo, dá o gás, volta para trás, puxa aqui, puxa acolá, quer dizer, e essa energia de alguma revolta, quer dizer, é mau ter este tipo de presidencialismo neste momento. Devia ser desviada para o interior daqueles que mais padecem, que são os partidos. Os partidos precisam dessa energia e é a única energia de futuro que nos interessa. Um presidente está sempre dependente de uma constipação maltratada, como dizia o Almeida Braga. É uma constipação maltratada, é uma frustração coletiva. Quer dizer, que isso aconteça em termos de personalização do poder. É por isso que eu critiquei muito medo. Eu estou a dizer, não há aqui sinais perigosos para o sistema pluralista e representativo. A culpa não vem daí, a culpa vem de dentro destas energias que não são canalizadas para formas internas.
E portanto, não sei como é que isto se resolve. Tenho medo do país, longe dos centros urbanos, de poder cada vez mais ser desertificado. Tenho medo que alguns portugueses deixem de sentir cidadania, cada vez mais jovens. Tenho pena destes órgãos de comunicação que não refletem. A mídia de esquerda e a direita, coitado, ainda está pior. Nem mídia pequena, nem grande, está tudo. A política está mal em termos de esperanças coletivas, está muito mal e portanto, as pessoas desistem mais cedo de acreditar no Estado, do civismo, nestas coisas pequeninas e sobretudo aquela característica que o português não tem, e eu também sou demasiado crítico, não sei ver as coisas boas que nós temos do nosso convívio, quer dizer, não temos feito esse culto de perceber, espera aí, que nós fomos melhores, isto posso dizer com segurança, nós fomos melhores que os nossos pais, nós fomos melhores que os nossos avós, não deitemos fora aquilo que foi uma conquista, e esses estudos nem reparam que a democracia portuguesa é a mais inclusiva de toda a Europa Ocidental, é a mais inclusiva. Eu termino só com esta, que é um bocado de propaganda. Houve uma vez uma senhora que no outro dia na televisão me convenceu, foi uma tal Maria Antônia Paula, a mãe do nosso primeiro, que disse uma coisa muito engraçada e que às vezes não é notado. E disse-o com sinceridade e disse, olha, está uma verbalização do que é a definição de democracia. Ela era de esquerda, militante, e confessava, eu só tinha amigos de esquerda no meu grupo, que eram lá capazes de saber que era um tipo de direita. Veio o 25 de Abril, eu arranjei amigos à direita. E isto foi uma definição muito sintética do que é o melhor da nossa democracia, foi ter-nos permitido conviver uns com os outros, sem tensões, daquelas dramáticas estúpidas, e sem, estou aqui com os jornais espanhóis, os tipos andaram a tirar uns aos outros. Porque quantas gerações é que eles se curam de terem ido para matar o outro, não era inimigo, ser o tipo vizinho, ser o outro. O pessoal não tem isto, felizmente. Porque quando pudermos ir para o estamos mesmo próximos disso, eu andei. Não vou contar porque era mau. Andámos todos ali à beirinha de eu matar um meu amigo comunista, que era o meu lado. Tá? E no dia seguinte fomos para os copos. Com toda a franqueza, não há melhor do que isto. Não há melhor do que isto e, portanto, nós temos essa energia não aproveitada, não a deitemos em nome do presidencialismo A ou do presidencialismo B. Quer dizer, vamos ao passado, vamos recuperar, temos muito que defender, claro, a justiça, claro, eu sou filho de um contínuo da função pública. Portanto, não é muito nisto de me dar lições. Claro que é verdade! Você fala diferente, você é isto, você é aquilo, você é aquilo outro. Claro que é assim, não tenho alguma culpa de nos chamarem sabores, os tipos aqui do centro. Esta energia também é boa, quando é uma revoltazinha que pretende eliminar vícios de uma sociedade corte, que é o que nós temos, infelizmente. Ainda continuam a ser os primos, as tias do cocó e da bicharada e não sei o que. Quer dizer, isso não eliminamos, eles estão a regressar de uma certa forma. Nisso devíamos ser muito mais eficazes em termos de poder entrar no salão. Porque eles ainda nos mandam para a cozinha. Eu conheço aí um palácio que toda a gente, portanto, vão todos para o salão. Quando lá vai o tipo, olha, fica na cozinha. Não quero ficar na cozinha, tenho o direito a que os meus filhos, sobretudo, já sejam tratados como iguais, eu não. Mas não temos essa sociedade ainda, quer dizer, e a culpa é de nós todos, e se dermos um sinal de justiça, mais gente participa, não tenho dúvidas sobre isso, mas é preciso decapitar a besta. A cunha. A cunha o que é? A corrupção o que é? É um resquício deste tipo de sociedade que ainda se mantém e tem eficácia.
Porque se a cunha não tivesse eficácia e se o corrupto não tivesse benefícios, outro galo cantaria em termos de nos sentirmos melhor uns com os outros. O inimigo ainda continua a ser este vício. Corrupção não é um jogo de palavra, é mais do que isso, é a manutenção dos vícios de quem mandava e continua a mandar. E esse tipo do dono disto tudo. É porque estamos a falar disto. Mas o dramático, vou puxar só para apontar, é que alguns dos maiores corruptos começaram agora a ser julgados. Qualquer especialista em matéria processual garante que só transitará uma sentença julgada sobre estas bestas do Apocalipse no ano 2030. E toda a gente sabe isto. E ninguém mudou o sistema. Está a ser enredado nisto. Se eu, homem simples do povo, sinto que aquele tipo que está ali a ser julgado, e o quero punir, não vou dizer nomes, mas toda a gente sabe, a 2 ou 3 que estamos a referir. E se eu percebo que aquilo só vai ser julgado em 2030, estão a dizer comigo, ok? Que é que eu vou participar num sistema destes? Estou fora agora. E estas coisas afastam mais as pessoas de votar do que outras teorias politológicas, não sei o quê. Julgamento dos corruptos em tempo útil. Um sistema de justiça próximo das pessoas, sem ser populista, nem ser de julgamentos ditos populares. É melhor fazer isto. O último grande patife que tivemos demorou 3 anos a ser julgado, foi o Alves do Reis. Porquê é que não retomam Porquê é que não estudamos o processo Alves do Reis? Júri e júri. Só que era um júri togado. Portanto, isto estava tudo muito mais oleado do que hoje. Nós deixámos que isto fosse ocupado por uma corrupção não apenas nacional, sistémica, multinacional, que se introduziu em Portugal e que o azeite espalha-se, e já está nas autarquias, já está, como diria o Manuel Alegre, imagem, sondagem, sacanagem, é a grande teoria de imagem, sondagem e sacanagem. Carlos, tua vez, para terminar. Para fazer aqui um balanço da coisa, há que ter em conta, analisando estas eleições, mas não esperando do quadro geral da situação, quer em Portugal, quer no resto da Europa, tudo isto é o resultado daquilo que temos vindo a cultivar. Ou seja, não podemos fazer uma análise da situação presente sem olhar para o processo que nos trouxe até isto. E esse processo, em Portugal, estamos num estado ligeiramente diferente daquilo que já foi atingido nos outros países europeus, mas não é um processo diferenciado. Tivemos agora, felizmente, este novo quadro da política nacional muito determinado por esta correlação de forças desde 2015, que em si próprio tem muito a ver com o período da Troika, que mostrou às pessoas que era preciso arrepiar caminho, e houve aqui uma circunstância que se alterou, não por uma alteração da natureza dos partidos em si, mas porque os partidos foram, nomeadamente o PS, foi obrigado a pôr a sua natureza um pouco em segundo plano e a ter que, de certa forma, dar cumprimento a um conjunto de acordos com as forças à sua esquerda. Mas isto pode ser um intervalo, ou seja, isso depende muito da forma como as coisas de agora até às legislativas e depois venham a ser feitas. Porque as reformas que são necessárias, e são necessárias reformas em Portugal, e profundas, não são as reformas que têm sido feitas nos últimos 40 anos. Muitas vezes, quando se fala em reformas, as reformas são um eufemismo para cortes e fragilização da vida do conjunto dos trabalhadores e do povo. Tem sido sempre assim. Eu já perdi a conta às chamadas reformas laborais e nunca vi nenhuma das reformas laborais favorecer os
os trabalhadores, o trabalho. Não, nós analisamos a repartição do rendimento do produto interno bruto e verificamos que há muitos anos esta parte, quem trabalha cada vez ganha menos do total daquilo que é produzido. Nós, se olharmos para o Sistema Nacional de Saúde, há muitos anos que todas as reformas do Sistema Nacional de Saúde foram para o enfraquecer. A introdução das taxas moderadoras, a fragilização dos serviços, as contratações a privados que encarecem o sistema no total, por aí adiante. Olhamos para a escola, para o sistema de ensino e daí aspas. Todas as ditas reformas, ao fim e ao cabo, não são verdadeiramente reformas, são retrocessos. E, portanto, nós precisamos verdadeiramente das reformas. Isso sim. Precisamos de reformas que, por um lado, deem direitos a quem trabalha. Reduzam a precariedade a quem trabalha. Precisamos de reformas na escola pública que ampliem os ganhos que foram conseguidos nesta legislatura e que, portanto, universalizem mais, não no sentido só de abranger mais pessoas, que as pessoas já estão no regime da escolarização obrigatória, mas que reduzam as assimetrias de base social que fazem com que uma criança de um meio mais pobre tenha menos condições de vir a atingir um sucesso profissional e educacional e, portanto, se corrija isso. É preciso que as turmas tenham menos alunos para que os professores possam ter melhor trabalho com os seus alunos. Isto são reformas. É preciso que a justiça seja posta ao serviço dos cidadãos e que, portanto, as custas judiciais sejam mais reduzidas, os tempos sejam mais curtos, em que o cidadão, quando conflitua, quer com o Estado, quer com as grandes empresas, que hoje em dia é um caso complicado, não se veja haver uma sentença daí a 20 anos em que ele pode até já estar morto, mas em que o Estado ou a grande empresa, esses continuam e, portanto, têm toda a vantagem num sistema lento, porque o sistema lento prejudica o cidadão, as custas judiciais prejudicam o cidadão, portanto, o acesso à justiça tem que ser democratizado, isso é outra reforma. As questões do sistema político, que aqui há pouco estávamos a falar das reformas do sistema político, a primeira reforma do sistema político é deixarmos de estar preocupados com a coreografia, mas estar preocupados com as reformas que o sistema político faça e entregue ao cidadão. Eu não tenho problema nenhum em que se altere a lei eleitoral, desde que isso não seja uma forma de promover uns em desfavor do outro, mas que essa reforma da lei eleitoral produza resultados, porque há países onde aquilo que agora é proposto para Portugal já funciona assim e os problemas mantêm-se. Ou seja, os problemas do output político mantêm-se. Portanto, nós temos que pensar, antes de pensar nas pessoas, temos é que pensar o que é que vamos fazer, o que é que vamos reformar e como é que vamos reformar. Para quem é que essas reformas se dirigem? Ou seja, não vale a pena estar a reformar como eufemismo para que sejam os mesmos do costume a beneficiar. Porque então ainda estamos a cavar mais um problema. Nós temos exatamente que inverter esse ciclo e começar a fazer reformas que aproximem as pessoas do exercício político, que aproximem as pessoas da participação democrática na vida económica e social, porque também é importante, e essas reformas estão a ser cada vez mais precisas. Porque é o facto de não existirem que afasta as pessoas do conjunto da vida democrática. Porque a democracia está a deixar-nos dar resposta. E isso sim abre caminho a todas as pulsões caudillistas, inclusive a totalitárias, já não só meramente de um populismo quase terrorista, mas que ainda se poderia inscrever no quadro democrático. Não, elas podem abrir caminho a respostas totalitárias, porque qualquer pessoa que se sente fragilizada, não vê forma de um regime dito democrático lhe dar verdadeiramente democracia, ela começa a ficar disposta para qualquer tipo de resposta. Porque se aquele não dá, se dentro do sistema político está bloqueado, porque o sistema político hoje em dia não é só um sistema dos mecanismos democráticos, mas também da vida, da pulsão democrática das pessoas, que aí sim até está mais ameaçada do que na lei, ou seja, nós, do ponto de vista legal, temos mais direitos do que tínhamos antigamente, os direitos às minorias, os direitos à liberdade sexual, por aí adiante, estão mais consagrados do que estavam, mas o problema é que na vivência democrática, no dia-a-dia das pessoas, nós vimos o exemplo daquela trabalhadora da corticeira, que é um exemplo flagrante de como as pessoas são completamente arrasadas, completamente feitas tábua rasa, quando perante os verdadeiros poderes fáticos. E enquanto não houver reformas
que deem força às pessoas enquanto indivíduos, enquanto agentes sociais e económicos, aí estamos a abrir caminho a tudo o resto. E não é com coreografias, como eu dizia há pouco, com operações de maquiagem, que nós vamos resolver isto. Nós temos, sim senhora, podemos fazer isso, mas a par da resposta aos problemas concretos das pessoas. Ótimo, reduzimos os espaços sociais, mas precisamos de transportes em condições. Ótimo, nós melhoramos a escola pública com manuais gratuitos, mas agora temos que assegurar o financiamento desses mesmos manuais gratuitos e alargá-los. É nestas respostas concretas, nessas reformas, não é, que temos que avançar. E não dizer que precisamos de reformas para fazer mais problemas, para diminuir as condições das pessoas. E isso passa-se em Portugal como se passa no conjunto da União Europeia. Daniel, é contigo. Ok. Eu, de facto, o professor Adriano Maltês, vou ser rápido, já temos muito tempo de debate. Mas para dizer o seguinte, eu de facto não consigo acompanhar esta posição do professor Adriano Maltês quando diz que a democracia em Portugal é uma democracia inclusiva. Não vejo como. Eu acho que a democracia em Portugal é uma democracia paternalista. A democracia em Portugal é uma espécie de soporífero, não é? Que anestesiou a sociedade portuguesa e que, de facto, conseguiu fazer com que nós não tivéssemos aqui os mesmos problemas quase tribais como têm os nossos vizinhos espanhóis. Mas a democracia em Portugal está longe de ser inclusiva. Aliás, a sociedade portuguesa está longe de ser inclusiva. Há um relatório recente da OCDE que mostra que nós somos das sociedades, dos países, em toda a OCDE, com menos mobilidade social. Um pobre em Portugal demora, segundo a OCDE, 5 gerações a sair da pobreza. Mais de 100 anos. Claro que isto deve-se a um conjunto, a uma herança, uma pesada herança, não é, que vem de trás e que foi muito mitigada depois do 25 de Abril, não é, onde se fizeram grandes avanços, não é, nomeadamente em termos da educação e da democratização da educação. Mas há aqui um conjunto de atavismos de que ainda não nos libertámos. E, portanto, isso pesa. E nós temos entre a nossa população adulta, a população adulta menos escolarizada de toda a União Europeia. Se há um país que está atrás de nós, que é Malta. E está atrás de nós, porque nós fizemos em Portugal uma coisa que se critica muito, não é? Mas que nos permitiu, ainda assim, dar um salto, que foi as chamadas novas oportunidades. Porque em matéria de escolarização de adultos, antes das novas oportunidades, nós éramos o último dos últimos da Europa, uma grande distância de todos os outros, e estávamos muito atrás de Malta. E, portanto, isto é o país real, não é o país ficcionado que nós vemos no espaço político-mediático. Não é o país das elites. Lá está, e por isso é que esta sondagem do Expresso, feita pelo Isqueté, é tão interessante, porque, de facto, e por isso é que eles dizem que os populismos em Portugal têm terreno vasto para progredir, porque os portugueses são completamente contra a nossa elite. Porque a nossa elite, de facto, não é uma elite democrática. É uma elite que decorre de um conjunto, salvo raríssimas exceções, como é óbvio. O professor é uma exceção, portanto, filho do contínuo é uma exceção. Felizmente, ainda há exceções, mas essa não é a regra. A regra não é da ascensão dinástica. A regra é a coisa transmissível-se de pais para filhos. Filho de doutor é doutor. Pode ser engenheiro. Pode ser. Catedrático. Não é? Pronto. Não é? Pronto, portanto, não haverá muitos casos que o professor que chegou a catedrático, não haverá, de certeza absoluta que não haverá. Pronto, mas agora, na verdade, não é? Esta é a realidade do país, pá. Portanto, até, quer dizer, isto não é novo, as elites em Portugal, quer dizer, isto tem uma longa história, já até o Franco Madeira dizia que as elites eram más, e explicava até porquê, eu li sobre isso. Bom, mas na verdade nós temos aqui este problema, não é? Há aqui um conjunto de atavismos, há aqui um conjunto nós ainda temos, na minha perspectiva, muitos resquícios do feudalismo. A sociedade portuguesa ainda conserva, não é? E o professor tem dito isso muitas vezes.
conserva muitos resquícios ainda do feudalismo. Nós ainda, é tal história que estava a contar há pouco, um palácio onde determinados convidados vão para a sala e outros vão para a cozinha. Não é? Todos os nomes são recebidos no palácio, na verdade é tal democracia paternalista, todos são recebidos no palácio. Só que há uns que vão para a cozinha e outros que vão para a sala, para o salão. Mas esse palácio é real. Pronto, exato, está a ver? Não é uma metáfora, nem é uma metáfora, não é? Pronto, é um exemplo. Portanto, esse é o país que ainda nós temos. Quer dizer, epá, e quem, como eu também, epá, venho de uma classe média-baixa, não é? Com pais, de facto, pronto, que tiveram de trabalhar toda a vida para ter alguma coisa e para permitir que os filhos pudessem estudar. Epá, essas pessoas sentem isto de outra maneira, caramba. Epá, nós sentimos isto de outra maneira. Epá, e não gostamos. Portanto, e por isso é que queremos realmente mais democracia e temos que exigir mais democracia. Porque isto não pode continuar assim. Não é? Na verdade, as oportunidades, a igualdade de oportunidades é apenas uma coisa retórica. Não existe na prática, no dia-a-dia. Não é? E nós vemos isso, os grandes sucessos que são celebrados por este governo, nomeadamente a redução do desemprego, por este ou qualquer outro. Quer dizer, mas à custa de quê que foi feita essa redução do desemprego? Que tipo de emprego é que estamos a criar? Estamos a criar emprego de salários baixos. Não é? Estamos a criar emprego precário, estamos a criar emprego com cada vez menos direitos. Não é? É este modelo social que nós queremos construir para Portugal. Quer dizer, mais de 30 anos depois da adesão à União Europeia, depois de termos recebido da União Europeia mais de 120 mil milhões de ajudas comunitárias, não é? Esse dinheiro tinha um destino, tinha um objetivo, tinha uma missão, era mudar o perfil estrutural da economia portuguesa. Deixarmos de ser uma economia baseada na mão de obra intensiva e nos baixos salários, para passarmos a ser uma economia baseada na mão de obra qualificada, em recursos humanos altamente qualificados e numa economia de conhecimento. Isso foi feito? Não foi feito. Nós continuamos com o mesmo modelo económico que tínhamos antes da adesão à União Europeia. Nós continuamos a competir com base nos salários baixos, com base nos preços baixos. Não é? Nós competimos com a China, com o Paquistão, com a Índia. Com a China, cuidado. Com o México. Quer dizer, porque, de facto, este é o problema de fundo do país e ninguém é capaz de endereçar isto. Quer dizer, e porquê é que não há no país um plano estratégico a 20 anos? Não é? Porque eu acho que qualquer cidadão português tem direito a saber onde é que queremos coletivamente que o país esteja situado daqui a 20 anos. Onde é que nós queremos que o país esteja daqui a 20 anos? E porquê é que não se trabalha para isso? E porquê é que não se mobiliza realmente as pessoas para isso? Não é? Porquê é que não se reinventa o país nessa perspectiva? Não é? Isto não é descobrir a pólvora. Isto é o que fazem os países, da generalidade dos países da Europa, os países do centro da Europa, os países do norte da Europa. É isso que fazem. É planeamento estratégico. Pensam o país a 20 anos. Não é? Ou os Estados Unidos. Pensam o país a uma geração. E aí regressamos à velha máxima do Kennedy, quando ele dizia que há dois tipos de políticos. Há uns políticos que, no fundo, governam a pensar nas próximas eleições. E há uns políticos que governam a pensar nas próximas gerações. Ora, muito bem, obrigadíssimo pela vossa presença. Na verdade, estivemos a discutir um momento eleitoral onde a geração mais qualificada de sempre, ao que parece, como o professor disse, 90% não foi votar. O que significa que há muita verdade naquilo que foi aqui dito, isto é, a geração mais qualificada de sempre que está fora de Portugal, no caso, uma boa parte, continua a dizer que com este sistema a gente não vai lá. Obrigadíssimo por tudo, fica muita coisa para ser dita, haverá oportunidade de mais debates e fico bem satisfeito por ter conseguido esta experiência e esta oportunidade. Obrigado, Jorge. Muito obrigado.